No meu não tem como mais, ô, Red. Eu não entendi o que você está falando. Ah, pode fazer a aula aí, depois a gente faz isso. Tá gravando agora. Aí, tá gravando. Bom, passo para todo mundo. Olha eu aqui. E a net do professor caiu de novo. Travou. História hoje, tá? Novamente. E como eu falei, tô já. Ok. Caiu. Ô, professor, Tá me acho ouvindo, que aqui é João? melhor você processar a sua internet mesmo. João? Tá me ouvindo, Tô. né? Lucas, tá me Tem ouvindo? que processar, meu Deus, tá caindo. Você tá falando é, da- Você tava Falando. falando Fala. tudo que nem dá pra entender. Ih, caiu de novo. Caiu mesmo. Estão me entendendo? Não, não Agora, caí, não. agora dá pra escutar Agora normal. sim, agora sim. Arruma aí, Agora professor. melhorou. Para a gravação, exclui esse vídeo. E começa de novo. Professor, os Ih, testes. foi de novo. Nossa, eu tô recebendo. Sim, Agora sim, mas agora. antes nem dava pra entender. Tá todo mundo me ouvindo? É, Não. você tava falando tudo Eu, gaguejando. eu, ó, É. eu não entendendo Caramba, mano. nada. Aí, mano, olha, o Ah, professor não Também acertou. Pico, não. tá picotando. Olha lá. Vocês estão me ouvindo agora? Tá, Pai, eu tô tô vendo a aula, né? escutando. Eu tô escutando. Escutando não tá. Daqui a pouco não vai escutar mais. Não, não. Tá, Fala isso não. Vamos lá? Então tá. Tá sendo gravada. ok, agora vamos. Aí, tomara que vai agora. Daí o negócio é o seguinte: nós vamos retomar as habilidades do primeiro bimestre, assim como também está acontecendo, gente, lá no CMSP. A nossa primeira matéria, né, que a gente vai começar a falar dela, é a respeito lá do início da história. Eu poderia retomar, sei lá, a partir da criação da história, né? Como que a Terra foi formada, falar da teoria evolucionista, que a Terra surgiu de uma explosão no espaço e criou todos os planetas, como também eu poderia falar do início, né, da história do início do planeta, da forma evolucionista, da forma que fala que é criacionista, né, que é aquela forma que a religião coloca para gente, né, que Deus criou o homem, né, antes existia o verbo, existia o nada, ele foi lá e criou o nosso mundo, daí criou o homem muito sozinho, ele ficou sozinho, daí o homem tirou uma costela do Adão e fez a mulher, fez a Eva. Essa daí é uma versão chamada de versão criacionista. Lembra que eu falei disso na aula? Pode responder isso no chat. Bom? Acha que não vai. Não, João, eu também acho que o seu amigo não vai repetir de ano se ele não fizer nada. Tá? O problema não é repetir de ano. O problema é que daí ele Recuperação. vai para o 7º ano tendo que fazer as matérias do 6º que ele não fez. Você não vai saber de nada. Não, Aí ele vai lá fazer uma lição não, que tá pedindo. ele vai para o 7º. Só que ele vai ter que fazer junto com o 7º, ele vai ter que fazer a lição do 6º. E se. Ah, tá, pensei que você Ele tinha tá caído todo de novo, professor. lascado. Então, Não, é que chegou mais gente. ele, Imagina então só. ele vai ficar atrasado. Imagina só, se você que tá agora acompanhando já está com dificuldade, imagina quem vai fazer 2 anos num só o ano que vem. É quase que impossível. É quase que. Vai sair da escola com 19 anos. Eu também acho que não, João. Hoje em dia, neguinho passa mesmo até sem saber nada.
O problema é esse. O problema é que daí você vai procurar emprego, você chega lá no emprego, Mas lá se alguém foi. Mas... o cara pede para você fazer uma redação, você não sabe escrever. Adianta o quê? Quer dizer, você não vai ter lugar, filho. Então você tem que fazer a coisa de e verdade. você vai tentar Não vai arrumar um adiantar. emprego. Não... Ele vai estar se enganando aqui mesmo. Daí o negócio é o seguinte, João, fecha aí para eu falar com todo mundo. Daí o negócio, gente, é o seguinte. Eu poderia começar a nossa história a partir daquilo que eu falei, né, da teoria evolucionista e criacionista, só que, como isso a gente já falou nos primeiros dias de aula, lá no tempo da aula presencial, né, eu falando de dois tipos de como que o ser humano, ele usando o tempo. Né? Por exemplo, ó, cada sociedade que a gente vive, cada... Regis, está travando um pouquinho a sua voz. Povo, mas vai ter que ser assim, João. Vê se você consegue entender, tá bom? Desliga todo mundo, só um que de repente melhora, tá bom? Daí o negócio é o seguinte. Cada povo que existe na nossa Terra, cada povo, ele mede o tempo de uma forma diferente. Por exemplo, o índio, ele mede o tempo de que forma? É o tempo da natureza, é o tempo, sabe, que as flores florescem, né? As árvores ficam frondosas, com folhas verdes, né? Tem aquela época que não chove, então as folhas das árvores caem, o rio seca. Quer dizer, o tempo, como que o índio mede o tempo, é diferente da forma como o homem da cidade mede o tempo. O homem da cidade, ele mede o tempo através do calendário, através do relógio, né? Através, sei lá, eu, por exemplo, eu meço meio que o tempo pela novela que vai começando, é hora da novela, é hora do jornal, né? É hora do filme da noite. Então, o tempo de forma diferente. E eu acho que cada um de vocês também mede o tempo, tem uma forma diferente de medir o tempo. Então, discutir essas formas como os homens vêm usando essa medida de tempo. Por exemplo, a gente tem calendários, né? O calendário que a gente costuma usar é o calendário cristão, né? E o que é isso, professor, calendário cristão? O calendário cristão, ele começa a contar o ano 1, né, o ano 0, a partir do nascimento de Jesus Cristo. O calendário do Japão é diferente do Brasil. Eles falam China, mais então, de... eles falam de animais, né? Exatamente isso. Cada povo tem um calendário diferente, uma forma diferente. A gente estudou isso lá no primeiro... Exatamente. Lá no comecinho. Está lembrado, então, isso daqui é o quê? A gente está revisitando as habilidades que a gente já estudou, compreendeu? Então, daí o que acontece? A gente vai começar, então, a fazer uma nova visita àquelas habilidades que já foram trabalhadas. E dá oportunidade de quem ainda não viu essa matéria poder ver. E quem viu, rever. E também vai ter atividades, só que não são as mesmas que foi dada antes, tá? São atividades um pouco mais trabalhadas, né? Porque agora vocês já viram o conteúdo 2 vezes, só que também não pode ser muito difícil, porque senão quem está chegando agora não vai conseguir fazer, tá? Mas pode ficar tranquilo que vai ter atividade, vai ter um pequeno texto para vocês, sabe, lerem e se pautar em cima dele para poder responder as questões. Pode ficar tranquilo. Tá bom? Daí, o que acontece? A gente, então, tem aquilo que eu chamei dos calendários. Eu estava falando do calendário cristão, né? O calendário cristão, ele começa a ser contado a partir do nascimento de Jesus Cristo. Quando Cristo nasce, aí, então, se convencionou a contar como ano 0, né? Daí tem o ano 1, ano 2, ano 3, chega até os dias de hoje, ano 2020. Tá bom? Professor, então quer dizer que antes de Cristo não existia história? Claro que existia e o tempo também era contado. Era contado assim,
um ano antes de Cristo, 2 anos antes de Cristo, 3 anos antes de Cristo. Só que aquele povo que vivia naquela época, será que ele sabia que Cristo ia nascer? Claro que não. Esse calendário que a gente usa hoje, ele faz pouco tempo que ele foi criado, né? Digamos assim, faz o que? Digamos assim, uns 1.500 anos que ele foi criado, né? Então, antes de Cristo, eles contavam o tempo, só que eles usavam outro tipo de calendário. Provavelmente, eles usavam o calendário hebraico, né? O hebreu. O calendário hebreu, ele usa uma outra referência para contar os anos. Assim como também a gente pode falar de um outro calendário, por exemplo, o calendário muçulmano, né? O calendário muçulmano, ele usa como referência um religioso, um profeta, né, da religião muçulmana, que chama Maomé. O Maomé, ele foi expulso de uma cidade chamada Medina. Então, no dia que foi expulso dessa cidade, passou a ser o ano zero para os dias de uma forma, os hebreus, né, os judeus contam de uma outra forma, os cristãos contam de uma outra forma, os chineses contam de outra forma, os índios, os nossos índios, né, eles contam o calendário de uma outra forma. Então, cada povo, ele mede o tempo de uma forma diferente, tá bom? E tem outras formas também que usualmente a gente usa, né? Ó, quando que o dia começa? A hora que o sol clareia. E para o homem da roça, ele começa a trabalhar só quando o sol clareia? Muito provavelmente não, né? O dia começa a querer raiar, ele já está indo para a roça trabalhar. Como que ele mede o tempo? A época de plantar e época de colher, né? Olha só como que ele divide o ano dele. E a gente, como que nós dividimos? Bom, vocês eu sei que jeito que divide, ó. Olha só as referências de vocês, molecada. Natal, Páscoa, Dia das Crianças, Dia do Aniversário. Boa tarde, Vini. Tudo bom, moleca? Ontem não deu tempo de você assistir minha aula, né? Tá comigo aí. Tá me ouvindo, Vini? Será que ele vai ficar hoje? Bom, daí é o seguinte, a minha proposta agora é que a gente assista um vídeo, tá bom? A Eliana Jasso, que é a Karen, também tá aí. Karen, você fica pro final hoje, que eu preciso falar com você, tá bom? Então tá bom. Ó, daí o que que eu tava falando? A gente vai assistir um vídeo agora, esse vídeo não é longo, esse vídeo é curto, mas eu preciso que vocês assistam e prestem bastante atenção. Esse vídeo que eu quero passar para vocês, ele também está no meu blog. Vocês sabem que eu tenho um blog, né? E esse blog que eu tenho, ele já é mais velho que vocês, já deve ter uns 10 anos, 15 anos por aí. De 10 a 15 anos, não, deve ter uns 15 anos pelo menos, tá bom? Que eu tenho esse blog. Blog é que nem uma página na internet. E lá nessa página eu tenho postado muita coisa. Então, esse tema que a gente vai trabalhar hoje, eu já tenho no meu blog. E eu também cheguei a postar ele para vocês. Ó, eu vou partilhar para vocês aqui a página do meu blog para vocês verem, tá bom? Prestem atenção aí. Eu vou compartilhar com vocês essa página do meu blog para que vocês vejam, tá bom? Todo mundo consegue enxergar? Fala aí no chat. Sim. Legal, Lucas. Agora veja só. Agora nunca mais digito, mas sim só falo. É isso aí. Molecote, dá uma olhada, ó. Aqui no meu blog, tá? Aqui no meu blog, eu tenho isso daqui, ó. E isso daqui, ele tá na página inicial do meu blog. Você vai encontrar lá. Deve ser a terceira aula de história do primeiro bimestre. Logo quando você entrar no meu blog, deve ser a primeira... Você tem bastante seguidor, hein, prof? Tenho, filho. Tenho. Pior que eu tenho.
Aí você vai encontrar lá, você vai encontrar várias atividades colocadas. Mas o interessante para vocês é ir no de história, tá bom? Lá no link de história do 6º ano e acessar os. Isso é, se você quiser melhorar o seu entendimento, tá bom? Ó, quem quiser ir no meu blog, o link já está aí no chat, é só ir lá depois, tá? Não vai lá agora não, agora a gente vai assistir a aula, tá bom? Depois você vai lá nesse link e você pode assistir esse vídeo que eu vou mostrar para vocês. E daí lá nessa página do meu blog que eu estou mostrando para vocês, ó, tem lá assim, ó, o que é história. Daí depois desce mais um pouquinho, ó, outro que é história. Aí fala a respeito de fontes históricas, tá? Daí, ó, o que é um fato histórico. Daí depois descer um pouquinho, ó, esse aqui é o nosso, ó, tempo histórico e tempo cronológico. O tempo cronológico, gente, é aquele tempo do nosso relógio, tá bom? É o tempo do calendário. Agora, o tempo histórico, quando a gente fala em tempo histórico, você já ouviu falar da época dos dinossauros? Vocês já ouviram falar? No tempo, na época, na era dos dinossauros? Então, daí a gente está usando o quê? O tempo histórico, porque é um tempo maior. Agora, quando a gente fala assim, ó, professor, lá no tempo da escravidão, a gente também está usando o quê? Um tempo histórico, porque já faz muito tempo, não foi a semana passada, né? Então, quando faz muito tempo, a gente fala que é o tempo histórico. Agora, quando se trata de hora, de meses, a gente usa falar que é o tempo cronológico, tá bom? Então, esse vídeo que eu quero passar para vocês agora, ele vai ser muito esclarecedor nesse sentido. Então, quem quiser assistir, hoje a gente vai assistir só essa parte 1, que é a que eu quero falar com vocês. Mas vocês podem assistir todos esses vídeos que estão aqui, tá bom? Não tem problema nenhum você assistir eles, tá bom? Eu não vou ficar bravo, não. Pelo contrário, eu vou ficar muito contente, porque daí você está desenvolvendo o seu aprendizado, tá bom? Pelo contrário, eu não acho que você tem que ficar limitado só à aula que a gente tem aqui. Você pode também se enveredar por dentro da internet, tá? Só que eu prefiro sempre eu indicar o site, porque a gente pode acabar entrando num site falcatrua e esse site acabar te dando informação errada, né? Então, a minha preocupação vai nesse sentido, tá bom? Mas eu acho que vocês têm que, sim, ser curiosos e ir lá e procurar. Todo mundo pronto para a gente assistir o vídeo que vai passar? Pode ser? Pode ser? Responde para mim no chat que eu tô achando que eu caí, hein? Ah lá, Eliana Jasso já saiu. Essa mocinha, ela não fica muito tempo. Maria Manuela. Ah lá, Maria Manuela agora mudou o nickname dela. Legal, legal. Ô, Vini, depois eu quero falar contigo, cara. Que série que você é? Deixa eu achar você aqui para saber se está me devendo alguma coisa. Fala a sua série e seu nome. Vini SZ Coraçãozinho, sexto C. O nome é Vinícius mesmo? Vinícius Dantas? É isso daí o seu nome? Então, Vinícius, eu estou vendo aqui o primeiro e o segundo bimestre, né, pelo menos de história, você está faltando, acho que, 3 atividadezinhas, mas você consegue colocar em dia, tá bom? Eu acho que você tem que ir atrás disso, tá bom? Agora, de geografia, olhando aqui, vamos ver, de geografia, Vinícius de Camargo. Vinícius Souza de Camargo e Vinícius Souza de Camargo. Ó, de geografia,
você não me mandou nada ainda do segundo bimestre, né? Então, ao final dessa aula, Vini, presta atenção no que eu vou te falar, hein? Eu quero que você fique, me deixe seu e-mail, porque eu vou mandar para você uma recuperação do segundo bimestre, tá bom? Depois nós vamos conversar disso. É que você chegou um pouco mais tarde na aula, eu já tinha falado, tá bom? Mas não vai embora sem a gente conversar, tá bom? Ou melhor, ninguém daqui vai embora antes da gente conversar tudo, para eu pegar o e-mail de todo mundo para mandar, tá bom? Então vamos ao nosso vídeo. Pode soltar o vídeo, gente? Todo mundo a postos? Então eu vou soltar, tá bom? Eu vou mutar. Sim. Eu vou mutar o meu áudio para não atrapalhar o áudio do vídeo, tá bom? Então qualquer coisa fala comigo no chat, caso você queira me dizer, falar alguma coisa. Uma outra coisa, não adianta muito também reclamar que tá picotando, porque já viu que a internet hoje não tá ajudando muito, né? Então tá, vou passar o vídeo. Vou passar o vídeo para vocês agora. Bem-vindos ao canal Historiação Humanas. O meu nome é Gêner Cristiano e você está assistindo a aula número 5 sobre a introdução aos estudos históricos. Na aula de hoje, iremos analisar um dos assuntos mais delicados em nossa disciplina. Estamos falando do tempo histórico. O tempo está presente em todos os aspectos de nossa vida social. O tempo não para. Além disso, ele se movimenta em várias direções diferentes ao mesmo tempo. Parece complicado, mas com um pouco de atenção as coisas ficarão mais tranquilas. Vamos analisar uma parte de cada vez. Em primeiro lugar, o tempo é uma criação cultural, ou seja, cada cultura, cada sociedade tem um jeito diferente de se relacionar com o tempo. Com alguns exemplos fica mais fácil entender. Veremos a seguir 3 diferentes calendários existentes no mundo. Vamos analisar o calendário hebraico, também conhecido como calendário judaico, o calendário cristão e o calendário muçulmano. Estas são 3 das maiores religiões monoteístas do mundo, ou seja, religiões que acreditam na existência de um único Deus. Observe esse quadro comparativo. Quando ocorreu o nascimento de Jesus Cristo, momento que marca o início do calendário cristão, o calendário hebraico já estava no ano de 3761. E quando Maomé fugiu para Medina, momento que marca o início do calendário muçulmano, os cristãos já estavam no ano de 622 d.C. Como resultado dessas diferenças, temos a seguinte situação. No momento em que esta aula está sendo gravada, os cristãos estão no ano de 2015, os judeus estão no ano de 5.775 e os muçulmanos estão no ano de 1436. Percebeu? Cada uma das 3 maiores religiões monoteístas do mundo conta o tempo de um jeito diferente. Além disso, os 3 calendários coexistem, ou seja, são utilizados juntos ao mesmo tempo, pois existem cristãos, judeus e muçulmanos que compartilham o mesmo espaço social em várias partes do mundo. Tem mais uma observação a ser feita. Existem algumas organizações sociais que não têm calendário. O tempo deles é o tempo da natureza. Agora vamos falar sobre a diferença entre tempo histórico e o tempo cronológico. O tempo cronológico é bem fácil de entender. Tempo cronológico é o tempo do relógio, é o tempo do calendário. Portanto, o tempo cronológico possui regularidade, previsibilidade e estabilidade. O tempo cronológico utiliza medidas exatas que permitem consultar o tempo com rigor e precisão. Já o tempo histórico é completamente diferente, ou seja, o tempo histórico é irregular, imprevisível e instável. Ele também não possui exatidão e também é impossível dizer com precisão quando começou e quando terminou um determinado processo histórico. Várias temporalidades se misturam e ocorrem simultaneamente. Fala a verdade, você está achando esse assunto de tempo histórico meio complicado?
Realmente não é um tema simples de ser tratado, pois aqui nós entramos em uma discussão filosófica. Como é possível estudar uma coisa que muda o tempo todo? A filosofia é muito útil nesse momento de nossa aula. Então, venha comigo fazer algumas reflexões filosóficas sobre o tempo. Falar sobre o tempo é sempre muito complicado, pois ele pode assumir várias dimensões. Nós podemos falar em tempo biológico, tempo geológico, tempo histórico, tempo psicológico, entre muitos outros. Vamos apresentar um exemplo bem simples. O tempo biológico é o tempo que todo ser vivo experimenta, passando pelas fases do nascimento, do amadurecimento e a morte. Esse é o tempo biológico de todo ser vivo. Nós nascemos, amadurecemos e morremos. Porém, cada espécie, cada ser vivo tem um tempo biológico diferente. Aos 12 anos de idade, um ser humano ainda está em processo de desenvolvimento. Somos ainda crianças. Um cachorro com 12 anos de vida já está adulto e no fim do seu processo biológico. Ou seja, falta pouco tempo para ele morrer. Percebeu a diferença? O tempo cronológico, o tempo do calendário é o mesmo, ou seja, um ser humano e um cachorro com 12 anos de vida. Porém, do ponto de vista do tempo biológico, eles estão em momentos completamente diferentes. Um deles está na fase de desenvolvimento, enquanto o outro está prestes a finalizar o seu tempo de vida neste planeta. Como essa estrada é muito complicada, vamos oferecer a você alguns elementos para não se perder no meio do caminho. Qual é a orientação do tempo? É possível se orientar pelo tempo? A resposta é sim. Qual é a localização do tempo? É possível se localizar no tempo? A resposta também é positiva. Vejamos alguns exemplos. Instante, anterioridade e posterioridade. O instante é aquele tempo rápido, quase imperceptível. Quando você percebe, já é tarde demais, pois aconteceu uma mudança e você sequer teve condições de acompanhar o evento. Por exemplo, quando alguém diz, eu estava atravessando a rua, olhei para um lado e para o outro e em um instante a moto surgiu e me atropelou. A noção de anterioridade e posterioridade são fundamentais para a vida de qualquer ser humano. Eles estão relacionados a tudo aquilo que aconteceu antes e depois de uma determinada referência central. Por exemplo, nas investigações policiais, é importante saber se as provas de um crime foram destruídas no momento anterior, antes, ou posterior, depois da ocorrência de um assassinato. Ter essa informação muda completamente o rumo das investigações. O acontecimento é reversível ou irreversível? Estas são outras formas de se orientar e localizar no tempo. Uma conta de água que deixou de ser paga é um processo reversível, ou seja, mesmo depois do vencimento, é possível pagar a conta com multa e juros e evitar que o fornecimento de água seja interrompido na sua casa. Ou seja, processos reversíveis permitem que você altere o resultado de algo que já aconteceu. No nosso exemplo, trata-se da conta de água com data de pagamento vencida. Já outros processos são irreversíveis, ou seja, uma vez que tenham acontecido, é impossível alterar o seu resultado. Por exemplo, um homem discute com outra pessoa no trânsito, fica nervoso, perde completamente o controle emocional, saca uma arma e mata este indivíduo. Este homem pode até se arrepender depois, porém, este acontecimento é irreversível. Não há como recuperar a vida dessa pessoa. Ela está morta e mudar o resultado dessa situação é impossível, improvável. Passado, presente e futuro são as formas mais comuns de orientação e localização no tempo. Compreender o passado é compreender que alguma coisa já aconteceu. Compreender o presente é ter consciência de que alguma coisa está acontecendo agora, nesse exato momento. E compreender o futuro é ter o conhecimento de que o que você está fazendo agora terá um certo resultado daqui a algum tempo. Tem um ditado popular que eu gosto muito e que está relacionado diretamente à nossa relação com o tempo. Ele diz assim: quem mais tarde quer colher, mais cedo tem que plantar. Ou seja,
Se você quer colher os frutos no futuro, tem que começar a trabalhar o mais cedo possível para obter esse resultado. Você quer passar no Enem? Quer ser aprovado no concurso público? Quer tirar carteira de motorista? Quer comprar uma casa ou apartamento? Essas são coisas que só podem acontecer no futuro se você fizer alguma coisa no presente para que seu desejo se torne realidade. Temos nesses exemplos o passado, o presente e o futuro acontecendo ao mesmo tempo. Podemos concluir a nossa aula da seguinte forma: se você não compreende a orientação do tempo, não é capaz de agir e de produzir eventos na sua vida. Um último exemplo. O agricultor sabe que existe um tempo adequado para plantar. Ele deve planejar essa ação com antecedência. Caso contrário, não será capaz de colher. E dessa forma, ele e sua família vão passar fome. Se você deixar a vida te levar, pode chegar a qualquer lugar. E este pode ser um lugar muito desagradável que você pode se arrepender para o resto da sua vida. A nossa aula se encerra por aqui. Em nosso próximo vídeo, iremos analisar as principais características do tempo histórico. Acesse os links na descrição do vídeo, inscreva-se em nosso canal e cadastre o seu e-mail para ficar atualizado sobre as aulas mais recentes de história. Bom, voltamos. Agora a gente está com algumas pessoas a mais aqui. A gente está com a Karen, né? Com o avatar da mãe dela, a Eliana Jasso. A gente também tem a Lívia, que também chegou depois. A Lívia é a Fernanda? É isso mesmo, Lívia? Fernanda? É isso mesmo? Eu estou reconhecendo o avatar. É isso daí ou não? Lívia? Oi? Oi? É a Fernanda? Não, é Lívia... Não, professor. Peraí, é que a Lívia. Eu não tô entendendo, eu tô numa coisa diferente aqui. Peraí que eu vou tentar entrar de novo. Então tá bom. Pessoal, agora que a nossa aula já foi feito o vídeo, essa aula vocês vão ter a possibilidade de assistir ela de novo, para quem não entendeu direitinho, tá? Mas o importante nessa hora é saber o quê? O que é para ficar hoje para vocês. E para isso, eu vou estar postando para vocês na atividade, eu vou estar postando um texto, vou estar postando um exercício a respeito desse tema. Então, não se preocupem, tá? Eu só quero, a minha preocupação é o seguinte, que vocês tenham, sabe, essa aula comigo, para poder, a hora que pegar o texto, saber do que aquele texto está tratando, né? Para poder pegar aquele texto e falar, realmente, ó, o Regis falou disso. Quando ele fala isso, ele quer dizer isso daqui. Então, e essa é a minha grande preocupação, tá? Mas a semana que vem vai estar o texto lá para vocês, né? Provavelmente deve ser o segundo texto, né? Do quarto bimestre, e daí vocês vão ter acesso ao texto e ao exercício que vocês vão ter que fazer. A aula já acabou, Regis? Isso daqui é uma revisão. Não acredito, mas já nem durou uns 30 minutos. Calma lá. Além dos seus lags. Não acabou ainda não, calma lá. Nós vamos conversar um pouquinho antes de acabar, João. Calma um minutinho só. Então é o negócio seguinte, o que é para ficar nesse momento para vocês? Que o tempo ele é medido de formas diferentes por grupos sociais diferentes, né? Cada grupo social, cada sociedade, cada cultura mede o tempo de forma diferente, tá? A única coisa que eu acrescento aí que foi demonstrado os calendários, foi dado exemplos para vocês assim de como que o agricultor mede o tempo, como que as pessoas em geral medem o tempo, né? Nós temos uma forma cotidiana da gente medir o tempo, né? Que nem eu falei, antes ou depois da novela, né? Antes ou depois do jornal, antes da aula ou depois da aula, né? Sempre tem uma forma assim mais usual de se medir o tempo. Mas fora isso, gente,
A gente tem também o tempo do relógio, aquele tempo que é mais preciso, aquele tempo que é mais controlável, né? Ele é previsível, né? Como é colocado no vídeo. E a gente também tem o tempo histórico. Só que o tempo histórico é uma coisa que não dá para a gente medir quanto tempo levou. Por exemplo, quando eu falo assim, ó, lá na era dos dinossauros, né? Ó, na época dos dinossauros. Mas quando que começou essa época? Quando que terminou? A gente sabe que antes dos dinossauros existiam outros seres vivos. E a gente sabe que depois dos dinossauros é que veio a espécie humana. Então, quer dizer, a gente consegue colocar essas referências numa ordem sequencial, cronológica, né? Quem que veio antes e quem que veio depois. Então, dessa forma que a gente organiza o tempo, para a gente entender. Por exemplo, se eu perguntar para você, o que que veio primeiro, né? O que que veio primeiro? O nascimento de Cristo ou o descobrimento do Brasil? Quem daí consegue me responder isso? Regis. Pode falar. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu acho que tem que ter sido o ovo. A galinha. Deus criou a galinha, que a galinha botou o ovo. Quem falou para você que ele não criou primeiro o ovo? Não sei. Só sei que eu lembro. É uma questão filosófica essa. Daí o negócio é o seguinte. Agora que está todo mundo preparado já, eu pelo menos acho que está todo mundo entendendo mais ou menos como funcionar o negócio, para você começar a organizar o tempo. E organizar o tempo da seguinte forma: o que é o passado, o que é o presente na história e o que pode ser o futuro na história, né? Por quê? Porque quando a gente falar de alguns eventos históricos, a gente tem que conseguir colocar dentro de uma linha do... Lembra que na classe eu pedia para construir uma linha do tempo? O que veio antes, o que veio depois? É justamente para a gente ter essa noção do tempo, né? O que veio antes e o que veio depois. Senão a gente acaba atropelando, achando, por exemplo, que o homem foi para a Lua antes de Cristo, ou o homem foi para a Lua na época dos dinossauros, né? Então, quer dizer, isso aí acaba, digamos, confundindo a gente para entender a história. Então, por isso que se convencionou organizar o tempo de forma cronológica, ou seja, fatos que são o que veio antes e o que veio depois, né? Uma cronologia que fala, né? Uma sequência de acontecimentos, tá bom? Gente, agora eu vou pedir o seguinte, e eu vou falar isso para todo mundo. Eu quero saber daqui quem que tem atividades em atraso, e eu sei. Eliana Jasso, a Karen. Karen, eu preciso que você coloque um e-mail para eu mandar para você a recuperação disso, tá bom? Então, por favor, Karen, me coloca aí o seu e-mail, aí no chat, tá bom? Vinícius, eu também preciso que você coloque também o seu e-mail aí no chat. Professor, todo mundo precisa colocar o e-mail no chat? Ou não? Não, Lucas. Você, se colocar e-mail, só se eu te der 11. E o máximo que pode dar é 10, filho. Não dá para te dar 11. Não, entendeu? Vai, me dá 20, então. Da 20 só tem um. É aquele pintor italiano, o Da Vinci. Daí é o seguinte. Leonardo da Vinci. Ah lá, o Vinícius colocou para mim o e-mail dele. Eu preciso que a Karen coloque. Eu preciso que a Maria Manuela. Então, eu quero que a Lívia também coloque. Depois eu vou mandar mais do terceiro. Do terceiro eu não vou fazer recuperação ainda. Mais para frente eu vou fazer. Agora é só do primeiro e do segundo. Eu vou... A Lívia está acabando quase tudo. Então, quem tem coisa atrasada do primeiro e do segundo bimestre, eu quero que me coloque aí o e-mail. Eu vou mandar a recuperação para vocês. Professor, quem não precisa mandar o e-mail pode sair?
Pode sair, fica à vontade, Lucas. Ok, então melhora, professor. E tchau. Obrigado, Fiote. Melhora, prof. O Gabriel Peixoto. Então, Gabriel, eu estava olhando aqui, você não está precisando colocar, né? As atividades que você está, acho que é do terceiro bimestre, deixa eu ver. Gabriel Peixoto. Você é do sexto B? Não, sou do sexto A. Sexto A. Gabriel Peixoto. Não, Fião, você tem uma única atividade atrasada comigo. E essa recuperação é para quem está com muita coisa atrasada, tá bom? Essa atividade que você está atrasada, você vai tirar e vai mandar para mim, tá bom? Por que eu não quero que você manda? Porque quem fizer recuperação, essa recuperação, o máximo de nota que dá é 5. Entendeu? Se você tiver atividades, eu vou somar a atividade a esses 5 que você já tem. Entendeu? Você vai ter 5 se você conseguir acertar as questões, tá? Então fica bem claro, não é porque fez de qualquer jeito. Esse e-mail é o da minha mãe, ok, professor? A Maria Manuela. Então, é ela que vai receber, tá bom? Então, não deixa ela perder, não. Fala para ela te mostrar o e-mail, para você não poder mandar recuperação para mim, tá bom, Maria Manuela? Professor, Eu. então, basicamente, eu não preciso colocar o e-mail? Não, você não, porque você já está bem, pô, Peixoto. Fala sério, falta uma atividade só do segundo bimestre. Do terceiro, eu não estou dando recuperação. Do terceiro, eu ainda não estou dando recuperação, tá? Mas a do segundo, você falta uma atividade só. Nota você já tem, entendeu? Então, manda essa atividade que está faltando, do segundo, ó. E é justamente, eu vou te falar aqui qual que é a atividade. Daí você vai procurar ela lá, ó. É a atividade do dia 27 a 31/8. 27 a 31/8. É a única atividade sua que eu não tenho, tá? Então, você faz ela e me manda, tá? O restante, a Maria Manuela vai colocar. A Karen. Karen, você tá me ouvindo? Fala comigo, Karen. Você não falou nada comigo. Eu não sei o que eu vou fazer contigo. E você tá precisando fazer recuperação, Karen. Karen, fala comigo. Não, ela não fala comigo. Daí é difícil, né? Oi, professor. Aí, moça, falou. Coloca para mim o seu e-mail aí no chat, para eu mandar para você a recuperação. Fala. Pode falar. Eu vou mandar o e-mail da minha mãe, tá? Tudo bem, desde que ela pegue e passe para você fazer a recuperação, pode ficar tranquila. Tá bom? Então, gente, ó, eu vou me despedir só para eu parar de gravar, mas eu vou continuar aqui, tá bom? Tá. Gente, legal. Então, ó, gente, tchau para vocês, tá bom? Tchau.